Bem, meu nome é Victor Mendes Vieira, do curso de Licenciatura em Matemática, primeiro período, e esse é o vídeo de diálogo sobre o texto sobre a natureza da ciência de Breno Arcílio Moura. Bem, acabou que eu tentei fazer, eu me expus muito a procurar alguém para fazer junto esse trabalho e estamos aqui fazendo ele em modo individual, que vai fazer com alguém, mas a pessoa acabou que no momento aqui nesse horário não apareceu, também acabei enrolando um pouco para fazer. Tô fazendo hoje, sexta-feira, hoje dia 4, 8 horas da noite. E bem, o que eu interesse sobre fazer esse diálogo assim é passar as ideias assim do que eu deveria absorver desse texto e tipo falar da minha opinião assim, o que eu achei, o que eu entendi, o que eu como é que eu poderia dizer, o que pode agregar assim de informação do que eu entendi, do que eu aprendi e do que eu vou, na minha visão, minha opinião sobre o que sobre o posicionamento de Breno ali, de Breno Arcílio, que fez esse texto. E, primeiramente, o texto é o que é a natureza da ciência e qual a sua relação com a história e filosofia da ciência. As principais palavras-chave são a natureza histórica, história e filosofia da ciência e ensino. Essas três palavras-chave sim deu para ver bem durante o texto, porque ele toca bastante sobre a natureza da ciência, que é sobre o texto mesmo. Tanto que ele fala aquelas siglas, NDC, muitas vezes ele fala isso. História e filosofia da ciência, no caso, como entra naquelas consensos externos e internos, que ele fala no meio do texto. E ensino, que no meio numa parte do texto ele fala também sobre metodologias de ensino, que sobre pessoas que estavam lecionando matérias científicas e incorporaram essa parte de natureza e ciência nas mesmas matérias. Qual que era a mudança, assim, esse tipo de coisa. Para começar assim, natureza da ciência, segundo o texto, é entendida como um conjunto de elementos que tratam da construção, estabelecimento e organização do conhecimento científico. Isso pode abranger desde questões internas, tais como métodos científicos e relação entre experimento e teoria, entre outras externas, como a influência, elementos sociais, culturais e religiosos, políticos na aceitação ou rejeição de ideias científicas. Bem, aqui ele explica o que é a natureza da ciência e além disso fala sobre essa questão que é a, a parte externas e internas da, acho que agora, se não me engano, a ciência externa e interna, como ele diz ali, internas são os métodos científicos e em relação a teorias, a parte mais é a ciência em si voltada para uma matéria em si, e a parte externa é o que as pessoas vão se basear para criar essa ciência. Bem, cultura, elementos sociais, culturas religião, políticos, e para que eles vão criar, vão criar essas ciências, tecnologias, tem o que vai afetar eles para criar essas coisas. Bem, outra coisa que ele também fala aqui, as concepções já fala era sobre isso ali, bem que ele fala bastante sobre isso no meio disso ali, citando com algumas pessoas ali várias pessoas no caso ali que, que faz que sobre esses consensos, que são os consensos externos e externos, que vão levar as pessoas a criar o que essa afinal é essa ciência da natureza, essa natureza da ciência. E bem, algo assim que eu achei legal no meio do texto que eu tava vendo aqui, não há uma relação bem definida entre teoria e experimento. No entanto, há um consenso do que a ciência não se destrói sem os dois. Eu achei bem legal essa parte, assim, no meio do texto, assim. Eu não sei se é algo assim básico, assim, de tipo, a pessoa tem que levar pra. Não pode esquecer disso mesmo. Porque no meio é a parte dos aspectos consensuais da natureza da ciência, tipo, que é o principal disso. Bem,
Ele fala isso na parte da teoria não é uma consequência de observações e experimentos e vice-versa. Eu achei bem interessante isso ali, pois é algo assim, parece assim que eu nunca me toquei, assim, parece assim, é como é, o mundo de hoje em dia, tipo assim, está levando, como é que eu posso dizer? Dá pra botar esse tipo de natureza da ciência como se fosse assim, uma ciência social, que eu fui lembrar na hora, tipo assim, ó, ó, não há uma relação bem definida entre teoria e experimento. No entanto, há o consenso de que a ciência não se constrói sem os dois. Eu imaginei isso uma ciência social. Ó, teoria seria o preconceito. O experimento seria a pessoa tipo pesquisar e ver por que tem esse tal preconceito. E a gente tem o preconceito de negros. A gente pegou e aprendeu sobre história, sobre o passado deles, e pode ser que se a pessoa tinha preconceito, acabou perdendo no meio disso. Por isso que a pessoa precisa fazer experimentos em vez de ficar dando um preconceito, apenas uma teoria, sem se basear em nada. Bem, voltando aqui, outra coisa assim que eu tava vendo no texto aqui também era é, dar uma outra definição sobre acerca da natureza da ciência que ele fala no meio do texto aqui. Ó. Em busca de uma resposta à primeira pergunta do título presente no artigo, que ele pergunta o que é a natureza da ciência e qual a diferença, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui para ver rapidinho só. Qual a sua relação com a história e a filosofia da ciência? Ele fala aqui, ó. Talvez seja é, frutífero descrevermos uma, mesmo que reconhecemos suas limitações. Estudar a natureza da ciência significa compreender como o homem constrói o conhecimento científico em cada contexto, em cada época, tendo como base concepções filosóficas, ideológicas e metodológicas. Na aula de hoje, os professores até falaram isso até, quando o professor perguntou o que a gente entendia por natureza da ciência. Como ele disse, sim, realmente é bem isso mesmo, assim, que a natureza em si da ciência, ela acaba se mudando conforme o tempo passa. Tipo, há 10 anos atrás, poderia ser que a natureza da ciência era diferente. Imagina, sei lá, antes de Cristo, como é que era a natureza da ciência? Era pegar uma pedra, bater ela e fazer uma tecnologia que era uma lança. Ou se não só algo para fazer uma fogueira só. Tipo, a natureza deles era totalmente diferente da nossa. E, ou talvez dá para ser também a natureza da ciência de povos indígenas, natureza da ciência, sei lá, de... agora está um pouco mais padronizado atualmente já, por causa da globalização, na natureza da ciência no mundo em si. Mas antigamente era bem diferente a natureza da ciência para cada lugar. Era, tinha bastante dessas filosofias, ideologias e metodologias, assim, eram bem diferentes. Mas agora está bem padronizado já. E por último, eu queria acrescentar ali que ele fala que é sobre ensino, que é uma das palavras-chave ali, é a parte que ele fala, ó, natureza, história e filosofia da ciência, aproximações. É a parte que ele cita como, né, durante o ensino, as pessoas, como tais futuros professores e professores que estão adotando essa ideia de capacitação dos alunos na parte de poder acrescentar esse assunto de natureza da ciência, ou pelo menos citar, ou botar na mente dos alunos, das pessoas, isso para tipo, instigar as pessoas a pensar assim, o, movimentar a cabeça, tipo, mexer é difícil de explicar, mas é fazer com que os neurônios assim, se mexam assim, para pensar o que é a natureza da ciência. Tipo, por que eu estou vivendo assim? Por que eu quero, tipo, a pessoa não ficar tipo só vivendo assim no mundo sem querer dizer um porquê de tal coisa assim, porque ciência tipo, né, ao meu ver é explicar é para explicar alguma coisa,
que anda junto com a filosofia da ciência. Filosofia pergunta e ciência explica, ao meu ver. Já citaram também mal do professor isso já. Mas é bem isso mesmo ali que ele explica. Instigar na mente das pessoas, assim, dos alunos, assim, isso de natureza da ciência, filosofia da ciência, história da ciência, para fazer com que as pessoas pensem mais na ciência, as pessoas assim que estão entrando nisso, assim, agora no ensino, assim, tem uma mente movimentada para pensar na ciência, na natureza dela, na história dela e na filosofia dela. Ver como ela é feita, a natureza, a história, como que ela passou a acontecer, assim. Então, eu acho que a gente aprende um pouco na escola isso normal, assim, nas biografias e outros métodos com teorias, quando fala eles vão citar alguns inventores ou tipo pessoas assim na área, assim, que estão referências na área. E a filosofia que é fazer as pessoas se instigarem a pensar nisso para tipo se não se alguém foi instigado a pensar em talvez em novos processadores e acabou criando uma nova ciência. Por isso que todo ano tem um carro novo, uma tecnologia nova, celulares novos. As pessoas elas foram instigadas a pensar, pode ser que apenas por avanço tecnológico, sobrevivência ou apenas pelo dinheiro. Mas foram instigadas a pensar, se não fossem instigadas, elas iam falar, não, do jeito que tá bom. E nisso outra pessoa acaba passando ela. Ou acaba ficando uma tecnologia obsoleta. Bem, no mais é isso, eu não sabia como é que seria esse diálogo assim, eu tentei dar uma lida no texto no caso. Eu não estou muito acostumado a ler, eu peguei aquele auxílio daquele aplicativo que a máquina lê e eu tentei ler junto porque eu não tenho costume, mas eu tenho que começar a pegar esse costume. Parecia assim que a minha fala já é meio ruim, assim, não consigo ficar lendo, falando, realmente acabo viajando assim, mas é isso que é eu tentei fazer esse diálogo, assim, espero que esteja dentro do que o professor estava pedindo, assim, qualquer coisa assim, se por acaso estiver errado eu posso refazer, ou mesmo que seja atrasado, já era para entregar até meia-noite, dia 3 no caso. Então é isso, obrigado pela atenção do professor, valeu.